Fala pessoal, tudo bom? Tiquinho na área aqui e depois de um desempenho titubeante no sábado, a gente conseguiu um bom desempenho no domingo, nós ganhamos as duas bets da Premier League com as duas vitórias com aquela proteçãozinha de empate a 0 que eu falei com vocês. Volte para o nosso jogo seguro quando a gente está oscilando e aí a gente pegou a vitória do Grêmio menos 0,25 contra o Vitória, perdemos com o empate a 0 do Palmeiras, essa dica era muito boa, eu não acredito que a gente tomou um head aqui, tomou um head no Fluminense que depois que foi eliminado passou a ser foco e muito da bet projetada era com o time passando o Lanús, então já estava posicionado, não tinha muito o que fazer, Botafogo muito desfalcado, mas ganhamos também no dupla chance do Santos, em gols nesse jogo, e ganhamos também no Flamengo, vencendo a equipe do Corinthians. Então, um desempenho positivo aí, apesar dos dois heads, e vamos que vamos para essa segunda-feira postar para vocês dicas de 3 jogos que eu separei, beleza? Hoje ainda vai sair também o vídeo da Liga dos Campeões, os palpites de amanhã, então já deixa o like aqui, comente com seus palpites e bora, que a semana tá só começando. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie sua conta e saia na frente. E vamos embora, pessoal. Eu separei para vocês aqui 3 palpites para hoje. E hoje ainda, tá? Já se inscreve aqui e ative as notificações. Eu vou soltar os palpites da Liga dos Campeões. Também vai ter dicas aí de finalizações, jogadores para marcar. Então eu já tô terminando esse vídeo aqui e já vou começar as gravações. Deve sair por volta de 4, 5 horas, espero eu, ok? Então ative as notificações. Hoje a gente começa aqui analisando o confronto do Everton contra o West Ham. Dois times que vêm fazendo campanhas aqui diferentes, né? O Everton fazendo uma campanha positiva até o momento. São 7 pontos, 12ª colocação. Mas o time aqui vem de 2 baques, que foram um de eliminação na Copa pro Wolverhampton, que vinha sendo o pior time do campeonato, e outra derrota no Clássico diante da equipe do Liverpool. Mas o Everton tem um time bem treinado, com bons jogadores, e animado agora com seu novo estágio, tem conseguido produzir bem nos jogos dentro de casa, onde ele está invicto nessa campanha, venceu o Brighton e empatou com o Aston Villa num jogo onde ainda amassou em produção de cantos e também de finalizações. O Beto é um jogador de referência muito interessante, o Grealish também está conseguindo jogar bem, e o Everton vem aqui para poder fazer uma boa campanha diante de um titubeante e oscilante time do West Ham, que após a derrota em mais um confronto, acabou finalmente demitindo o Graham Potter, finalmente acabou essa era que já deveria ter acabado há bastante tempo. A chegada de novo treinador, a escolha na minha visão é bem interessante, no Espírito Santo tem potencial para poder fazer esse West Ham jogar mais, e a impressão que o West Ham tem é de que ele sempre pode jogar mais, mas os resultados simplesmente não vêm, uma vitória só nos últimos 6 jogos, a vitória diante do Nottingham, que vinha titubeante também por conta da saída de um treinador. O Nuno Espírito Santo, aliás, ele era o treinador do Nottingham, né, que foi o time pelo qual o West Ham venceu o último confronto. O Paquetá está jogando muito bem, o Füllkrug conseguindo crescer nessas atuações, mas a defesa simplesmente não segura, então ele tem que ter uma melhora. Eu achei as cotações um pouquinho exageradas aqui pro Everton, tá, mas é um início de trabalho e o Everton é um time que em casa fez 2 atuações muito boas, então de certa forma as linhas estão um pouquinho justas aqui. O que eu mais gosto nesse jogo, pessoal, é pegar o mais de 1.5 gols. Nos jogos do West Ham isso se embasa muito, não só por conta do ataque, mas por uma defesa que não segura. O Everton é um time um pouco mais forte nessa questão ofensiva e defensiva, né? Vem com jogos aqui em casa onde ele ainda não sofreu gols nessa Premier League, e o mais de 1.5 aqui é o que eu mais gosto nesse jogo, contando com eventualmente 2 gols do Everton, 2-0 é um placar aqui provável deste confronto, contando eventualmente 1-1 ou 2-1, mas acho que esse jogo não morre com menos do que 2 gols, tá? Então se a gente conseguir entrar, nós vamos ter grandes chances de green aqui nessa partida. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o São Paulo recebendo o Ceará, São Paulo que vai tentar curar a ressaca da eliminação na Copa Libertadores para a LDU, onde pressionou, mas a bola simplesmente não entrou. O Luciano tentou, mas o time acabou sendo aí incompetente, né? E num vacilo acabou tomando um gol, dificultando bastante as ações. Você tomar um 2-0 lá de um time chato que joga bola como a LDU é complicado. O time vai tentar agora descontar a sua raiva no Ceará, que não tem jogado bem fora de casa, não. Aproveitamento muito baixo, que vem já de 3 jogos sem vencer, embora tenha conseguido empatar 2 aqui. O campeonato do Ceará é bastante titubeante, dada a força do elenco, que não é muito grande, mas se terminar aqui na 13ª colocação para esse time tá ótimo, permanecer na Série A é o principal objetivo. São Paulo vem numa sequência forte nos jogos em casa, principalmente nesse Brasileirão, se eu não me engano, venceu os últimos 5 jogos em casa, é exatamente isso, e em 4 deles também não sofreu gols. A cotação do São Paulo aqui 1,70 é uma cotação justa na minha visão, menos 0,25 do São Paulo ao vivo aqui é o que eu mais gosto, tá? Olho nas construções do Arboleda, um jogador aqui que produz muito e muito participativo no confronto. E do lado do Ceará, Galeano é uma boa pedida aqui, eventualmente até para finalizações. Ele é um cara que consegue participar bastante do jogo, jogou as 23 partidas aqui, o paraguaio tem sido uma peça fundamental desse elenco do Ceará. E para poder finalizar, eu separei aqui um joguinho de Série B, que é um jogo muito importante pro América aqui diante da equipe do Volta Redonda.
O América vem de uma derrota polêmica aqui diante do Atlético Goianiense, teve até polícia aqui no estádio, e hoje o time não vai poder contar com o Felipe também, o volante que está suspenso pelo terceiro amarelo, vinha sendo titular com o Alberto Valentim. O América vem de 2 vitórias aqui em casa e um empate com o Operário, pegou times difíceis aqui e conseguiu vencer, e o América que está numa briga aqui desesperadora para poder fugir do rebaixamento, junto com o Volta Redonda, que teve uma vitória importante no último confronto aqui diante do Remo. O Volta Redonda é um adversário que em casa está conseguindo fazer os seus melhores resultados, mas fora de casa não consegue despontar. O Vitinho, que foi o autor do gol aqui, ele está suspenso para este confronto, então o Volta Redonda perde. E esse o Igor Catatal também é dúvida. Então, 2 jogadores importantes para o Volta Redonda, que é um time que está na zona de rebaixamento e que fora de casa tem um desempenho muito oscilante, né? São simplesmente aqui 6 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 confrontos onde ele não fez gol, tá? Eu acho que as cotações estão justas aqui para o América também, muito por conta de peso de camisa, fator casa, do que o futebol que o América vem apresentando, mas o time vem numa boa sequência aqui de jogos em casa, com vitórias importantes contra adversários difíceis e tendo Volta Redonda aqui, desfalques importantes, principalmente no setor defensivo. A gente projeta um time que vai fazer poucos gols, como ele tem feito nos jogos fora de casa, tá? A média muito baixa aqui, e com essa média de gols sofridos, o menos 0,25 do América ao vivo, para mim, é a melhor pedida e a única entrada que eu vou fazer nesse último jogo, beleza, pessoal? Então esses são os meus palpites para esta segunda-feira. Eu vou deixar para vocês aí um bilhetinho direto do nosso grupo de especiais pra gente tentar buscar aquela odd alta hoje no confronto do Everton contra o West Ham, beleza? Mais dicas a gente vai encontrar lá no meu grupo gratuito, link no primeiro comentário fixado, e se registre lá também, né? Participe, é gratuitamente, porque a gente vai mandar as dicas de finalização lá de forma antecipada e sempre sai mais cedo lá do que nos vídeos aqui do YouTube, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e boas bets para todo mundo.